Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. Eu vou pedir ao Márcio, podes ler, se faz favor? Chegas-te aqui para ler aqui, que é mais fácil. Por favor. Versículos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossenses. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já frutificando. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Graças a Deus. Vou procurar ser breve. Tenho que ser breve mesmo. E gostava de, para nós continuarmos, gostava de me referir ao versículo 3. Vamos ter, como tem sido o hábito, pela graça de Deus, a participação do nosso irmão Alberto, Veríssimo, que está no Brasil. E nós mandamos mais um abraço para o nosso irmão Alberto. Nunca se esqueça que a gente dá graças a Deus por si e ora por si. E também para o nosso Daniel, que também a gente ora por ele e também gosta dele, e também graças a Deus por ele. E estamos à espera dele, porque na próxima quarta-feira, como já vão ouvir da parte dele, se Deus quiser, ele vai estar connosco aqui presencialmente no estudo bíblico. Portanto, vamos ter a participação dos dois daqui a pouco, como tem vindo a ser hábito. Mas, entretanto, aqueles de nós que tivemos pensamentos, vamos ter certamente tempo também para poder participar. Sobre o versículo 3, eu gostava de referir o seguinte. Eu apenas, quanto ao versículo 2, gostava que não nos esquecêssemos da forma como Paulo saúda, dizendo graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu tive a ocasião de dizer que isto, mais que uma saudação, é aquilo que podemos chamar uma declaração oficial da parte de Deus. Não se esqueçam que o mundo está em rebelião com Deus e é contra Deus Pai e contra o Senhor Jesus Cristo, como vimos no Salmo 2 na semana passada. E por isso, a graça e a paz que é oferecida a um mundo que merece juízo e guerra vem da parte daqueles que estão a ser ofendidos, que é Deus Pai e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como o antagonismo é contra ambos, como lemos no Salmo 2, a reação também é de ambos. E antes que venha o juízo e a declaração de guerra, que acontecerá na Grande Tribulação, a Grande Tribulação essa que já poderia ter acontecido se não fosse a manifestação e a revelação da graça de Deus que foi dada ao apóstolo Paulo e por seu intermédio a nós, quando Deus lhe revelou a verdade do mistério sobre o qual temos falado muito. A Grande Tribulação já teria começado, mas ainda não começou exatamente porque a longanimidade de Deus, de que Paulo fala e que Pedro reconhece e que também fala, tem vindo a ser estendida de uma forma impressionante. E, portanto, os homens estão a ser objetos desta manifestação de graça e paz. Mas eu quero falar sobre o versículo 3 que diz assim: graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Sabem que esta semana, exatamente, penso que foi ontem, no Facebook, houve um senhor que me pediu amizade do Brasil há dias, que já me colocou duas questões para eu me pronunciar. Ele perguntou-me se eu me podia falar sobre duas situações. Uma primeira situação que tinha a ver sobre o tempo de angústia para Jacó, que é uma das designações na Bíblia para a Grande Tribulação, e sobre a qual remeti alguns artigos que estão escritos no site da Igreja, e uma outra questão, que é esta sobre a qual eu quero falar, que tem a ver com isso que estamos aqui a ver, e que diz assim: ele chama-se
Eu não sei se isto é o nome dele mesmo, não é? Porque é o que aparece no Facebook como Gênesis. Não sei se Gênesis é o nome dele ou se é apenas ele colou só o livro de Gênesis. Mas tem Gênesis Cândido Lara. É um sujeito que maduro na idade, talvez da minha idade, não sei. Mas isso não é relevante, mas só para vocês terem uma noção de quem está a escrever, talvez mais velho até. Ele diz: alô, amado irmão, Deus abençoe a tua vida. Tenho-me deliciado com tuas mensagens. Gostaria de um comentário seu a respeito da oração do Pai Nosso. Aqui no Brasil, ora-se muito pouco ao Pai Nosso. E vocês perguntam assim: o que é que isto tem a ver com o assunto que estamos aqui a estudar? Tem muito, como vocês já vão ver. A nossa passagem diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, temos aqui uma questão da oração e a pergunta que ele faz tem a ver com uma oração e particularmente com o Pai Nosso. E sobre isso eu respondi-lhe assim. Boa pergunta. A resposta deverá ser um pouco longa, mas resumindo, porque este assunto é muito vasto, mas resumindo, o Pai Nosso não é para ser repetido como fazem os católicos e alguns protestantes. Porquê? Porque o Senhor precedeu o Pai Nosso com o seguinte aviso. Antes do Senhor ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse isto: orando, não useis de vãs repetições como aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. O Senhor disse isto em Mateus 6, 7 e 8 e logo a seguir ensinou a oração do Pai Nosso. Chamada oração do Pai Nosso. O que fizeram os atrás referidos? Os católicos e alguns protestantes. O que é que fizeram? E eu respondo. Pegaram nesta oração, no chamado Pai Nosso, e tornaram-na mais repetida do que as vãs repetições dos gentios, ignorando o que o Senhor ordenou. Parece incrível, mas é verdade. Esta oração, enunciada pelo Senhor em resposta à pergunta dos discípulos, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos, porque temos uma passagem paralela. Se está em Mateus por um lado, a passagem paralela do chamado Pai Nosso está em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, e o Senhor ensinou esta oração exatamente porque os discípulos queriam aprender a orar. E como eles queriam aprender a orar, disseram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Como João também ensinou aos seus discípulos a orar. E, portanto, visava ensiná-los exatamente a orar. Esta oração que o Senhor ensinou visava ensiná-los a orar. Porque isto foi resposta à pergunta deles: ensina-nos a orar. Como? Percebendo, entre outras coisas, como é que eles aprenderiam? Percebendo, entre outras coisas, que quem quer aprender a orar deve primeiro concentrar-se em Deus e as suas coisas. Notai. Pai Nosso, que tu estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sempre Ele. Sempre Deus. Notem a primeira parte da oração. Sempre Deus. Seja feita a tua vontade. E só depois, portanto, recapitulando, ou repetindo o que eu estava a dizer, para não perdermos o fio à meada, percebendo, entre outras coisas, que quem quer aprender a orar deve primeiro concentrar-se em Deus e as suas coisas, como acabei de citar, e só depois em nós e nas nossas necessidades. O pão nosso, de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Espero que tenha ajudado. Evidentemente que isto foi apenas um aflorar muito breve e resumido, como eu disse, para as pessoas poderem perceber o que é que o Senhor estava a querer ensinar. E o que o Senhor estava a querer ensinar era exatamente que quando nós oramos, devemos em primeiro lugar na nossa oração dirigir-nos a Deus, dirigir-nos às coisas de Deus e, portanto, louvá-lo, bendizê-lo, agradecer-lhe
exaltar os seus atributos, enfim, devemos estar concentrados em Deus e nas suas coisas. E só depois é que devemos pensar em nós e nas nossas necessidades. Isto porque muita gente é tão egoísta que nem quer saber de Deus, só quer saber de Deus para ir lá pedir aquilo que quer pedir e mais nada. E portanto o Senhor ensinou isto, entre outras coisas, porque Ele ensinou mais. Nós aprendemos muita coisa nesta oração que o Senhor ensinou. Mas uma das coisas que Ele ensinou foi isto. Ora bem, será que Paulo tinha aprendido a orar como o Senhor ensinou? O apóstolo Paulo não estava lá quando o Senhor ensinou isto. Paulo aparece mais tarde. Os discípulos tinham dito que João também tinha ensinado os seus discípulos. Certamente que João deve ter ensinado o mesmo princípio, muito provavelmente. Agora o Senhor diz isto. E agora vemos Paulo a orar. E como é que ele se dirige? Sabem o que é que ele diz? Versículo da nossa passagem. Versículo 3. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus. Em primeiro lugar, Deus. E graças, gratidão, ação de graças. Em segundo lugar, orando sempre por vós. Primeiro Deus. Depois, as vossas necessidades. E depois vão em vocês, ou neste caso nós, mas neste caso eles, com as suas necessidades. E portanto, isto é um princípio muito importante que eu espero que todos nós também aprendamos e que nas nossas orações reflitamos. Ou seja, quando orarmos, lembremos-nos sempre nas nossas orações de nos dirigirmos a Deus, de pensarmos em Deus, de meditarmos em Deus, de o louvarmos, de lhe agradecermos, de o exaltarmos e só depois pensemos em nós e nas nossas necessidades. Buscar a Deus acima de todas as coisas. É isto que nós aprendemos nas Escrituras. Mas eu só que tenho isto mesmo para dizer e passo a palavra a quem quiser falar. Talvez o Nando vá querer falar, certamente. Eu queria partilhar com os irmãos apenas uma nota. Eu a semana passada não estive cá, mas ouvi o estudo bíblico pela net. E queria partilhar com vocês, de facto, com os irmãos, esta graça maravilhosa que é de nós podermos estudar a carta aos Colossenses. E quando a gente estuda a carta aos Colossenses e ao presenciarmos o amor que o apóstolo Paulo tinha por estes irmãos, e ele não os conhecia pessoalmente, porque ele estava impossibilitado de ir ter com esses irmãos. Mas ele revela um amor e uma intimidade com eles impressionante. E eu acho que é esse amor e essa intimidade que de facto que os nossos corações deviam nutrir uns pelos outros. Amém. E infelizmente, mesmo nós conhecendo os irmãos na nossa própria congregação, não revelamos este amor que o apóstolo Paulo revela aqui, quando não os conhecia sequer. E eu quero partilhar convosco, ele no versículo 2 ele diz assim: aos santos, irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu só queria me ficar aqui por este versículo e partilhar convosco o quanto essa intimidade que ele fala dos santos e fiéis em Cristo. Isso de facto só é possível porque de facto estes irmãos, essa santidade e essa fidelidade era em Cristo. Ou seja, só a partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo é que passamos a ser santos. Não há outra maneira, não há mérito próprio para nós conseguirmos ter estas características que são características do Senhor Jesus Cristo, que é a santidade e a fidelidade. Tanto é que o apóstolo aqui, ele diz, os irmãos fiéis em Cristo. Ele não diz que são os irmãos fiéis a Cristo. É em Cristo, não a Cristo. Há uma diferença muito grande. Porque se fosse a Cristo, seria de algum mérito da parte deles. Não há mérito nenhum da nossa parte em sermos fiéis, porque nós não somos fiéis. O Senhor Jesus Cristo é que é fiel. Se estivermos à espera de nós próprios termos alguma fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo, para com Deus, vamos decepcioná-lo muitas vezes. E quando Deus olha para nós, de facto, vê Cristo em nós. Essa fidelidade, essa santidade que nós ganhamos através do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele revela esse carinho por estes irmãos.
Ainda falando um pouco acerca dos santos, nós podemos ler em Efésios, podemos abrir na carta aos Efésios, no capítulo 4, e esse estatuto de sermos santos, podemos ler aqui um pouco, Efésios capítulo 4 e versículo 24, e o Senhor diz-nos assim, podemos ler do versículo 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tudo o que é o nosso passado, o nosso velho homem, nada de bom tem. O novo homem em Cristo, sim, esse é santo e fiel, porque é em Cristo, não é mérito nosso, simplesmente todo o mérito e toda a honra tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo, porque é a Ele que nós devemos isto. Vemos o apóstolo Paulo revelar este carinho muito especial por estes irmãos aqui, nesta igreja, e vemos o quanto, uma característica importante, ele estava longe, e o que é que ele poderia fazer por esses irmãos? Era orar por eles. Quantas vezes nós não oramos pelos nossos próprios irmãos na nossa própria congregação? Não oramos. E muitas das vezes até sabemos de alguns problemas, de algumas angústias, de algumas tribulações, e o apóstolo Paulo estava longe e ele orava por eles. E é isso que nós devemos fazer. Orar muito mais do que certamente até interferirmos na vida de alguns irmãos, porque erradamente às vezes damos passos errados e às vezes até com boas intenções, mas se calhar não vamos na força de Deus, mas vamos na nossa própria vontade. Então o que é preciso? É preciso fazer um trabalho de casa. Se calhar é um trabalho de prevenção, que é orarmos. E era o que o apóstolo Paulo fazia por estes irmãos. Ele orava por eles. E é isso que nós temos que fazer. Independentemente das circunstâncias, e nós ainda agora no culto de oração, nós vimos que está tudo patente nas mãos do Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas, e nós temos que ter a certeza absoluta de que Ele está no controle. Então vamos esperar nele, e vamos levar as nossas petições, vamos levar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo fazia isto em relação a estes irmãos que ele não conhecia. Quanto mais nós, aos irmãos que nós conhecemos e que temos comunhão uns com os outros, vamos fazer isto uns pelos outros, irmãos. Vamos falar dos nossos problemas ao Senhor e, acima de tudo, que possamos nos tratar com esta intimidade que o apóstolo Paulo tratava a estes irmãos. Era tudo. Graças a Deus. Talvez algum irmão tenha também pensamentos, portanto estão à vontade. Aproveitem que isto não é todos os dias. Sim, podes, só um bocadinho. Antes, porém, mas vens aqui, se faz favor, José. Antes, porém, só gostava de... Vocês certamente que ouviram um som aqui do meu telemóvel, de propósito, que eu habitualmente não faço isto, mas face às circunstâncias, porque nós temos estado a orar também sobre o assunto, recebi uma mensagem do nosso irmão Manuel, mensagem essa que diz assim: Carlos, a operação terminou, correu bem, um abraço. E eu já disse, graças a Deus, abraço forte, e nós, antes de mais, vais orar, Nando, se faz favor. Senhor, nosso bendito e amado Pai, ainda agora falávamos contigo, Senhor, que de facto, Senhor, está tudo patente nas tuas mãos, Senhor, e queremos te dar graças porque, ó Pai, a tua vontade foi feita, Senhor, e a operação correu bem, Senhor. Graças te damos por isso, Senhor, por ouvires as nossas orações, Senhor, e por tu teres tudo determinado no tempo certo, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque de facto é muito bom, Senhor, ouvirmos estas notícias, fossem elas quais fossem, Senhor. É a tua vontade, Senhor, e obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque certamente estarás a consolar, Senhor, o coração dos seus pais e da família, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E eu estas coisas é na hora, não é depois, nem daqui, não sei o quê. Às vezes estou em conversa com alguém e apercebo-me que há uma dificuldade, que há um problema. Vamos orar já. Pode estar ali uma multidão. Não quero saber. Não é aqui também. Ninguém nota. E mesmo que notem, que sejam abençoados.
E a gente ora logo ali. E é ali logo na hora que se ora, não é daqui a um bocado, né? Eu pelo menos faço assim. Isso é o que se chama orar instantemente. E orar sem cessar. E orar quando é preciso orar e ora-se e pronto. José, vem aqui só, por favor. Só para complementar um bocado a tua observação e também aqui do Nando, se tiver alguma coisa errada, obviamente, que agradeço. Relativamente ao Nando e aquilo que o Nando disse, que de facto em nós não há bem algum, e o cuidado que Paulo tinha por irmãos que nunca tinha visto, mas uma coisa ele sabia, que eles estavam em Cristo. Não eram fiéis a Cristo, por eles mesmos, pela nossa força, mas ele sabia que, não os conhecendo, que eles estavam em Cristo, e em Cristo estavam perfeitos. E portanto, como diz a palavra, que quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, e portanto, é pelo Senhor, nasceu de novo, e é uma nova criação. Sem dúvida. Relativamente ainda à questão da oração, em que Paulo expressa aqueles princípios, primeiro Deus, e depois então o próximo, além da oração do Pai Nosso, onde o Senhor refletiu esse ensino, penso eu também que está expresso o mesmo princípio espiritual em Mateus 22, que começa aqui no capítulo, versículo 34, e vai até ao 40, e diz assim a palavra do Senhor. Espera só um bocadinho, Mateus. 22, 34 até ao 40. Depois, eventualmente, se algum irmão quiser elaborar ou até aprofundar mais, mas pronto, penso que também reflete essa situação. 22, 34, 39. Mateus. Até os irmãos encontraram. Diz assim então a palavra do Senhor. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Graças a Deus. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Não sei se algum irmão quiser debater. Ou... Ok. Se houver um irmão que queira dizer ou sobre isto ou sobre a passagem, eu quero só lembrar que, não sei se se recordam que na semana passada no estudo bíblico o nosso irmão Daniel, muito bem, fez um repto, especialmente aos jovens, para estudarem a palavra de Deus e avançarem. E se tiverem pensamentos para dar, eu vou dar um conselho. Eu acho que já dei isto algumas vezes, mas nunca é demais repetir. Não se inibam. Uma das coisas que pode fazer com que uma pessoa se iniba ao querer participar no estudo bíblico e de dar algum contributo é talvez pensar assim: eu não vou conseguir falar como o Carlos fala, ou como o Nando fala, ou como o José fala, eu não vou conseguir, até porque eles falam, então o Carlos é uma coisa por demais, fala tanto tempo, eu não consigo falar assim tanto tempo. Não se inibam. Um pensamento curto, um bom pensamento, às vezes só uma frase, ou só um pensamento, enfim, pode ser os segundos. O que interessa é a qualidade, não interessa a quantidade. E não tenham receio, mesmo de errar, porque erramos todos, nenhum de nós é perfeito. E, portanto, ainda quando o José estava a dizer, se eu disser alguma coisa, estejam à vontade. O nosso irmão Alberto, lá do Brasil, diz: Carlos, vê lá se aquilo que eu digo, se não sei o quê, por outras palavras... Irmãos, é assim, só o Senhor é que é perfeito, nenhum de nós é perfeito, naturalmente, mas procuramos fazer sempre o melhor e ajudamos-nos e ensinamos-nos uns aos outros e aprendemos uns com os outros. Eu recordo-me quando dava os meus primeiros passos no estudo bíblico, num estudo bíblico semelhante a este, em que estavam vários crentes em roda, e havia vários mestres das Escrituras ali, e eu era um jovem, eu tinha-me convertido há pouco tempo. Eu, na altura, devia ter... tinha 18 anos já, converti-me ainda com 17, mas aí já tinha 18 anos, e eu ia a esses estudos bíblicos, e eu deleitava-me em estar naqueles estudos bíblicos. Eu tinha uma pasta que punha em cima das minhas pernas, sentado,
e servia-me de secretária. E eu então tinha os meus papéis e a minha caneta onde eu tirava notas daquilo que eu ouvia e eles estarem a falar. Depois eu ia para casa e eu tinha aquele desejo de estudar a Bíblia. E vou para casa e vou pensar naquilo. E depois estava ávido por chegar o próximo estudo bíblico, que faz lembrar o irmão Bruxo, que está no Brasil, e que diz, nunca mais chega quarta-feira para eu ir ao estudo bíblico e estar ali a aprender. E eu então estava ávido, e então eu em casa estudava a Bíblia, etc. Mas eu, estão a ver, eu era um neófito, completamente um neófito na fé. Mas, timidamente, até porque aqueles irmãos encorajavam, e isto é muito importante, é importante haver Paulos que estimulem Timóteo, como nós ouvimos nesta passagem, e ele associa Timóteo à saudação, porque ele está a preparar o futuro e está a preparar Timóteo. Graças a Deus por estes irmãos com esta visão, porque eles próprios estimulavam os mais novos. E eu, timidamente, às vezes, levantava-me e tinha uma coisita para dizer. Eu já nem me lembro o que é que eu dizia lá na altura, porque já se passaram muitos anos. Mas eu imagino que se eu hoje fosse-me ouvir a mim próprio, assim, Carlos, fica lá sentado e está calado e deixa lá os mestres ensinarem, porque tu... Mas não, sabem de uma coisa? Foi assim que eu comecei, pouco a pouco. E nós damos um pensamento e falamos, e Deus vai abençoando e vai cuidando. E se de facto nós temos dom, isso depois também é confirmado, ou não, mas se temos um pensamento que pode ser útil, pode ser ajudador para os outros, por que não dá-lo? Por que guardá-lo? Por que não expô-lo? E o Senhor vai cuidar. Portanto, o Daniel fez muito bem em lançar o repto, e eu reforço o repto do irmão Daniel a todos os que estão aqui. Isto não é só para os jovens, é também para os mais velhos. Eu já tive a ocasião de dizer que há um irmão que é da minha geração, que se converteu na mesma altura que eu me converti, e que era um irmão que estava sempre calado, nunca participava. Nós juntávamos, fazíamos estudos bíblicos, só jovens, ele nunca participava, a não ser quando a gente precisava de saber um versículo da Bíblia. E ele dizia, está em tal sítio. Aquilo parecia um computador autêntico. Na altura não havia computadores. Havia computadores, mas não acessíveis ao comum mortal. E a gente queria saber onde é que estava um versículo. Onde é que está o versículo? Eu posso dizer o nome, não vou dizer o nome, mas alguns de vocês sabem quem é. E ele sabia o versículo, parecia uma enciclopédia que sabia tudo. Onde é que estavam as passagens? Era raro ele não saber onde é que estava uma passagem que a gente precisava de saber. Estávamos no estudo bíblico, olha, e a participação dele era importante apenas nisto, mas nunca dava um pensamento, não dizia nada. E nestes últimos tempos, nestes últimos meses, talvez neste último ano ou 2 anos, máximo, um homem da minha idade, que até é mais velho que eu ligeiramente, revelou-se como um excelente ensinador da Palavra de Deus, que está a ensinar a Palavra de Deus na igreja local onde ele está, e revelou-se já nesta idade. Nunca é tarde para... O Senhor sabe cada um o que é que pode fazer. E, portanto, aquilo que o repto para os jovens é também para os mais velhos. E, portanto, não se esqueçam que Caleb... Faço sempre confusão entre Caleb e Josué. Mas penso que Caleb, com 80 anos, ainda queria conquistar uma montanha. E era a montanha mais difícil. E eles conquistaram muita coisa. Mas a montanha mais difícil foi com 80 anos. Portanto, ainda ontem, há 2 dias, no dia 7, hoje é dia 9, não é? Não é? Há 2 dias... Hoje é 9. Há 2 dias o nosso irmão Billy Graham fez 98 anos de idade. E o filho escreveu, o Franklin, escreveu umas palavras a propósito do aniversário dele. E a dada altura, ele faz referência ao facto de que a mentalidade dele, do Billy Graham, é nunca se reformar. Reformado é só quando a gente chegar ao céu. Ele continuou muito lúcido, muito fraquinho fisicamente, devido à debilidade física dele, mas muito lúcido, e continua a responder às perguntas que as pessoas colocam. E nós temos tido o privilégio de termos isto na nossa própria língua, em português, no nosso site, as respostas às perguntas que ele faz diariamente. As perguntas que lhe fazem e que ele responde, com 98 anos, sempre a servir o Senhor. Conheci um outro homem de Deus, que era o nosso irmão Viriato Sobral,
que também, cá em Portugal, que foi mais do que um pai para mim na fé, ele também me dizia sempre, o crente só se reforma quando chegar ao céu. Aqui não há reforma. Porque a Bíblia diz, e então descansaram dos seus trabalhos. Diz a Bíblia, é a linguagem bíblica para quem é promovido à glória, descansa dos seus trabalhos. Mas ainda assim lemos, e os seus servos o servirão. Lá. Mas aqui é trabalhar sempre, trabalhar sempre. Aqui não há reforma. Isso que é isso de reforma? Sabem qual é a ideia de reforma aqui? Isto é triste. Já agora deixem-me só dizer mais isto. Eu já estou a falar demais, mas isto é edificativo e é instrutivo. Eu aqui há uns anos atrás, numa igreja, numa cidade, que não era a minha cidade, e em que, na altura, eu tive a ocasião de visitar por diversas vezes os crentes daquela cidade, e particularmente daquela igreja, era uma igreja muito fraquinha, e com muitas necessidades, e com poucos crentes. E um dia, alguns daqueles crentes, e até particularmente algumas crentes, uma delas era uma jovem e mais duas já de idade, ou de mais idade, resolveram ir fazer uma visita a crentes que não vinham há muito tempo à igreja. E eu fui com elas. Sabem a que casa é que nós fomos lá nessa cidade? Fomos visitar um ex-pastor da igreja. Porque ele se tinha reformado. E esta ideia de mercenarismo, para utilizar a linguagem bíblica, o Senhor disse que alguns são pastores, mas alguns são mercenários. O mercenário é um indivíduo que combate por dinheiro. E na luta da fé, nós não podemos andar aqui a combater por dinheiro. E se um indivíduo é pastor como se fosse uma profissão normal, sim, então deve-se reformar, porque numa profissão normal as pessoas reformam-se. Na vida da fé não há reforma. Na vida da fé não há reforma. Nós vemos todos os crentes a darem o máximo até à partida. E, portanto, eu espero que vocês não se reformem. Mais velhos, quem sabe? Está provado que alguém já se deu ao cuidado de analisar isso, que alguma da produção mais produtiva da vida de alguns foi na velhice. E há uma série de indivíduos notáveis na história. Eu agora não tenho aqui os dados para poder até citar alguns exemplos, mas há alguns indivíduos mais notáveis da história realizaram mais na sua velhice do que na sua juventude. Acabei de citar um que é bíblico, chamado Caleb. E Josué, que eles eram amigos, e foi sempre fantástico aquilo que eles fizeram. Mas queria deixar isto, portanto, se houver algum de vocês, faz favor, ainda tem tempo, porque é para depois ouvirmos o nosso irmão, e já agora, eles aceitaram o desafio, sabem? O nosso irmão Alberto e o nosso irmão Daniel aceitaram o repto que o nosso irmão Manuel lançou aqui na quarta-feira passada, e nós depois vamos ouvir isso. Mas, entretanto, ainda há tempo para alguém dizer alguma coisa. Força, força. Graças a Deus. Chega-te mais aqui. Okay. O que eu vou falar vai ser ligeiramente diferente. A minha ideia, pelo menos, é fazer outra vez um resumo, lembrar o resumo que temos feito até aqui e tocar em alguns pontos que, pelo menos, achei importante. Já foi falado que, no resumo desta carta, Paulo tem um objetivo supremo e o propósito de mostrar e de fazer um retrato fiel do Senhor Jesus Cristo em toda a sua dignidade, divindade e glória. E o ponto que eu aqui queria tocar é que basicamente desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo até hoje, muitos têm procurado diminuir a divindade dele, têm procurado diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se calhar os casos mais recentes que nós conhecemos é as testemunhas de Jeová, que muitas vezes podem bater à nossa porta ou abordar-nos na rua e dizem-nos que Jesus Cristo não é Deus. Falam, tem na tradução do Novo Mundo as Sagradas Escrituras deles, que é basicamente uma Bíblia distorcida, completamente distorcida, em que, se forem ler João 1, lá é falado que Jesus Cristo era um Deus, é falado lá que é um Deus, apesar deles dizerem e fazerem uma semelhança de Jesus com um arcanjo, com o arcanjo Miguel.
E vemos estes casos mais recentes a diminuírem a pessoa do Senhor Jesus Cristo e ignorarem completamente que Ele é Deus. E escreveram Deus com letra pequena. E escreveram Deus com letra pequena. Que isso, só o facto de eles terem na Bíblia e fazerem Jesus um Deus com letra pequena, mostra que eles também estão a ir para um lado pagão. E se calhar eles são capazes de condenar os católicos por adorar estátuas, mas no entanto acerca do Senhor Jesus Cristo diminuindo a pessoa dele, fazendo dele um Deus pagão. Temos outros casos, e isso vem desde a história. Outro exemplo que podemos relembrar é do século III ou IV, se não estou em erro, na altura em que o imperador romano era o imperador Constantino, e que o Império Romano, e fazendo um resumo muito curto, o Império Romano naquela altura estava prestes a dividir-se, e havia conflito no Império Romano, e principalmente havia conflito entre os crentes naquela altura. Havia crentes que, como Paulo aborda aos Colossenses, diminuíram a pessoa do Senhor Jesus Cristo, negaram a divindade dele. Esses eram chamados os cristãos gnósticos, e vemos esta ideia a ser passada ainda hoje, de quererem diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tanto do outro lado os crentes a tentarem mostrar a eles que de facto Jesus Cristo é Deus. E houve este conflito foi notado no Império Romano, e é por isso que eles depois, o Imperador Constantino tentou reuni-los, uma série de pastores do Império Romano, várias vezes. Foi a segunda ou a terceira que ele conseguiu juntar uma série deles para discutirem este caso, se Jesus Cristo era ou não Deus. Eles chegaram à conclusão que sim, pela palavra de Deus, e vemos este conflito já desde o nascimento, quando Herodes procurou matar o Senhor Jesus Cristo, por depois os magos terem mostrado quem era o Senhor Jesus Cristo. Herodes já procurava matá-lo. Vemos no caso dos fariseus, o próprio Senhor Jesus Cristo morreu, ele foi condenado pelos fariseus pelo facto de ele dizer que era Deus, e vemos isto na história, e não é de admirar nós ao lermos a carta de Paulo aos Colossenses, vermos Paulo a enfatizar e tentar mostrar a eles que Jesus Cristo é Deus, não só que é Deus, que chamou Paulo, neste caso para ser ministro da dispensação da graça de Deus, e trabalhar nele. A carta de Paulo aos Colossenses, vemos duas divisões ao longo, não só na carta de Paulo aos Colossenses, mas também na maioria das suas cartas, em que Paulo faz a divisão doutrinal, em que ele ensina primeiro a doutrina aos crentes e depois põe a doutrina em prática. Isto é um método de ensino que ainda hoje é utilizado nas escolas. Nós, para aprendermos o que é que seja, primeiro ensinam-nos a teoria e depois a prática. Apesar de haver sempre aquela dificuldade de nós pormos em prática aquilo que aprendemos, no entanto vemos nas cartas de Paulo ele ser muito prático e dar exemplos disso. Não só exemplos disso, mas ele também mostrar pela sua própria vida. E ele ser um exemplo para que os crentes, ao olharem para ele, consigam imitá-lo, de certa forma imitá-lo. É esse o objetivo. E vemos esta divisão. A carta de Colossenses não é diferente, continua a haver esta divisão doutrinal e a divisão prática. Vemos também nestas duas partes serem subdivididas em três partes, sendo que na secção doutrinal vemos a primeira subsecção em que a graça de Deus é falada, em que Paulo dá graças a Deus pelos Colossenses, e ele fala disto desde o versículo 1 a 8, em que Paulo é falado dando graças a Deus aos Colossenses. Do versículo 9 a 14 há a intercessão de Paulo pelos Colossenses, e do versículo 15 até ao capítulo 2 e versículo 3, em que Paulo fala da suprema dignidade, glória e a inacessível preeminência de Jesus contemplada sob todos os pontos de vista, em que Paulo fala desde o versículo 15 do capítulo 1 até ao versículo 3 do capítulo 2. E esta parte e esta secção, que é das mais importantes, em que aqui é o coração de toda a epístola, e Paulo, ao falar, ele nunca fala de modo ditatorial, apesar de ele falar com autoridade, e no entanto ele a falar fala em toda a sua carta, fala com amor, mesmo tendo autoridade. Ele não faz de tentar obrigá-los a fazer de alguma coisa, mas sim serem impelidos pelo amor. Ou seja, o amor ao Senhor é que nos deve mover, e Paulo põe-se sempre isso em prática. Na parte da secção prática, vemos Paulo a avisar várias vezes os Colossenses contra o erro e a heresia, e ele é mostrado que nós só conseguimos combater
a heresia e só conseguimos detectar o erro se nós conhecermos a verdade. Nós não precisamos conhecer os erros todos, basta conhecer a verdade, e conhecendo a verdade nós vamos conseguir sempre detectar os erros e detectar as heresias. Os colossenses são avisados contra várias coisas, por exemplo, contra palavras persuasivas, contra filosofias vãs, contra o ritualismo ou a adoração de anjos, e contra humilhações e abnegações vazias e vãs. Na parte prática ainda, Paulo fala da união com Cristo e os resultados da nossa união com Ele e da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo através da oração e leitura da sua palavra. Por fim, Paulo faz esta saudação aos Colossenses, e vemos que o quão edificante e rica é a coleção de obreiros cristãos, em que Paulo dá, e ele cita os vários obreiros e várias pessoas que os davam. Temos o caso de Timóteo, temos o caso de Epáfras, temos o caso de Filémon também, e vemos esta carta como uma carta cheia, semelhante também a Filipenses, em que podemos aprender muita coisa. Pelo menos é esta nota que eu quero deixar, que a carta aos Colossenses deve-nos dar fundamentos acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. A divindade essa que tem sido negada até hoje, que nós vemos pela palavra de Deus, que de facto Jesus Cristo é Deus. Graças a Deus. E nós então vamos passar a ouvir o nosso irmão Alberto e depois vamos ouvir o nosso irmão Daniel. Queridos irmãos, hoje vamos começar citando um princípio em Lucas 12, 48, que é: a quem muito foi dado, muito será exigido, e quem muito foi confiado, muito será pedido. Bom, nos foi lançado esse repto, desafio: como praticar o que aprendemos? Bom, cuidando de nosso metro quadrado. Onde estou, devo ser luz nas trevas, testemunhar, manter a fé firme diante das críticas e ameaças. Penso que este será um tema que vamos descobrir ao estudar esta carta de Colossenses. Isso nos fala de responsabilidade. Todo privilégio traz consigo responsabilidades, claro. Se você tem livre acesso à palavra de Deus e pode estudar a Bíblia, escutar o Evangelho livremente, sem perseguição, saiba que Deus irá cobrar cada atitude e decisão tomada na vida. É bom saber disso antes de mais nada. Agora, como praticar? Primeiro, demonstrando gratidão em todas as coisas. Isso já abalará o mundo. Estamos no verso 3 de Colossenses capítulo 1, e aqui Paulo começa a sua oração pelos irmãos. Vamos falar um pouco mais sobre a oração. Paulo começa sempre dando graças ao Deus e Pai, reconhecendo que não éramos dignos de ser ouvidos e atendidos por Deus, mas em sua maravilhosa graça, Ele nos alcança. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é uma atitude que mostra a nossa posição de dependência de Deus. Quando Paulo disse, em tudo dai graças, é por causa de Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que é Ele que nós devemos a nossa vida, é a Ele que nós devemos o nosso sustento e é a Ele que nós devemos o que somos. Um autêntico espírito de gratidão é o resultado de uma pessoa que está crescendo espiritualmente na fé. Por que a gratidão é uma coisa tão importante para Deus? Porque a ingratidão é a coisa mais marcante para Deus. Outra referência à ingratidão é encontrada em Romanos 1, 21 e 22, que diz assim, preste atenção: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Novamente aqui, tudo isso tem algo para nós hoje. Quando vemos que um espírito de ingratidão está conectado com a idolatria, com a luxúria e todo tipo de maldade que pode ser descrito na história do homem. Hoje se fala abertamente que somos uma sociedade sem valores, caracterizada pela pressão psicológica, ansiosa por transformações. Nosso mundo é marcado por atos terroristas, violência, revoluções, manifestações, liberalidade moral. Veja e leia com atenção 2 Timóteo 3, verso 2, e diga se não estamos vivendo dias assim. Portanto, expressar gratidão é uma grande virtude. Poucas são as pessoas que sabem expressar gratidão, que é uma grande virtude de Deus. Uma das coisas que dói muito é quando eu vejo um filho sendo ingrato com seu pai, ou um marido ingrato com a esposa, e assim vai. Vejamos como Jesus fazia. João 11:41, lembram da ressurreição de Lázaro? Jesus disse: "Tira a pedra." E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: "Pai, graças te dou, porque me ouviste." A famosa passagem da última ceia, Mateus 26, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos em João 6, verso 11, tomou o pão e, havendo dado graças. Veja que são coisas pequenas, coisas que a gente no dia a dia não dá tanta importância, mas que são bênçãos de Deus. O Salmo 92, versículo 1 diz assim: "Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo." Isso é uma coisa muito boa, muito pessoal. Depende muito do que está dentro de cada um. A boca fala do que está cheio o coração, conforme Lucas 6:45. Disse Paulo, e eu aqui vou terminando, quando ele escreveu em 1 Timóteo 1:12: "Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério." Paulo reconhecia com gratidão o seu ministério. Na realidade, não era dele, não era ele quem fazia, era Deus nele. Ele dizia: "Eu sou grato, eu tenho gratidão no meu coração." Por hoje vou terminando aqui, dando graças ao nosso Deus e Pai por ter me dado esta oportunidade de participar com a querida igreja em Quinta do Conde. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. Apesar de não estar convosco fisicamente, o que espero, se Deus o permitir, que aconteça na próxima semana, estamos juntos na Palavra de Deus e no seu estudo. Queria começar, não propriamente por dar uma resposta definitiva ao desafio do nosso irmão Manuel Gomes, na semana passada, mas queria fazer algumas considerações sobre o conhecimento que temos adquirido e o que podemos fazer com ele. Certa vez, alguém abordou de uma forma muito pouco simpática um pregador, no final de uma mensagem, perguntando-lhe: "Acha mesmo que Deus pode usar a sua sabedoria?" Ao que este irmão respondeu: "Quanto à minha sabedoria, não sei. Mas a sua ignorância é que de certeza Deus não vai poder usar." O que é que eu pretendo salientar com esta história? É que se nós não tivermos conhecimento, em particular este conhecimento da mensagem gloriosa da graça de Deus revelada a Paulo, irá ser bem mais difícil acertarmos naquilo que Deus pretende ver nas nossas vidas. Aquilo que temos ouvido e aprendido acerca desta verdade não nos deve levar a ficarmos inchados, achamos que somos melhores ou mais sábios do que os outros. O que vai acontecer é que vai aumentar grandemente a nossa responsabilidade. E faz toda a diferença na forma como nós encaramos a vida, as situações adversas da vida,
a forma como nós vemos Deus, aquilo que esperamos de Deus, e claro, deve fazer toda a diferença na forma como nós nos conduzimos neste mundo. Passando agora à passagem, Paulo diz que escreve aos santos e irmãos fiéis. Santos, como nós bem sabemos, mas infelizmente o mundo religioso não entende, desconhece as Escrituras e erram desconhecendo as Escrituras. Nós sabemos que santos não é uma posição que se atinja por méritos próprios e que se atinja só depois da morte e depois de lhes ser atribuídos milagres realizados em vida. Nada disso. Paulo escreve as suas cartas a santos vivos e alguns deles não são muito recomendáveis em termos de conduta, como era o caso dos coríntios. Os santos aos quais nós pertencemos são santos não porque atingiram um patamar de excelência acima dos outros, mas porque são santificados em Cristo Jesus. Não há qualquer mérito pessoal, apenas os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Costumo dizer que o mundo se divide em dois grupos, um deles muito maior do que o outro. Há os santos e os tantos. Os santos, os crentes e os tantos. Os incontáveis milhões que estão perdidos. Infelizmente, são poucos os santos e muitos, a esmagadora maioria, que desprezam Deus e a sua palavra. Se tu és um dos santos, quer sejas de Colossos ou de outra localidade qualquer, então o que Paulo escreve é para ti. Ele diz que escreve aos santos e irmãos fiéis. Talvez alguns daqueles em Colossos que estavam a deslizar para doutrinas erradas, como nós já podemos abordar na introdução a este estudo, talvez eles ficassem a pensar um pouco na sua postura. Será que tenho sido um irmão fiel? Um irmão que não arreda pé da doutrina que Paulo ensinou? Ou serei um daqueles que oscilam, que andam em roda com qualquer vento de doutrina? E nós? Seremos daqueles a quem Paulo poderia dizer aos santos irmãos fiéis, pessoas dignas de confiança, pessoas em quem se pode confiar? Fica esta pergunta. Será que eu sou um irmão fiel? Paulo, de seguida, faz uma saudação típica. Saudação da graça e paz. Já temos visto várias vezes que graça e paz, além de ser uma saudação bíblica, é também uma manifestação de como é que Deus está a agir agora para com o mundo. Está a derramar graça e paz e não juízo e guerra, como se falou na semana passada, mas também vejo aqui um aviso de que só quem aceita a graça é que pode ter paz. E é importante a ordem, graça e depois a paz. Só quem aceita a graça de Deus é que pode ter verdadeira paz. Quem não aceita vai andar sempre a pensar: será que já fiz o suficiente? Será que as minhas obras são suficientes para merecer o favor de Deus? Deve ser horrível viver uma vida inteira
e não se ter a certeza de que já se fez o suficiente. E é uma tragédia, porque Deus já fez tudo. E é isto que é a graça. Deus já fez tudo em nosso favor. Portanto, aceitemos a graça de Deus e assim poderemos ter paz. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra e, se Deus o permitir, até para a próxima semana.